Olá, eu sou o professor Alexandro Bilar, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esta é uma atividade do projeto de ensino Semeando Competências Gerenciais, que é coordenado por mim e pela professora Suiane Brandão. Ambos somos professores aqui do curso de bacharelado em administração. Eu também leciono no curso de bacharelado em ciências econômicas. Conosco temos duas convidadas especiais nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A ideia é que nós tenhamos uma discussão temática aqui sobre as mulheres na administração, né, seus desafios e suas conquistas. Temos a Rafaela Albuquerque, que fala conosco de Recife, né, Rafaela? E no outro polo aí, a Lisandra Ferreira, que fala de Triunfo, Pernambuco, conosco. Ambas são administradoras, ambas estão em uma posição de destaque por conta de seus méritos, através do estudo, do trabalho, são exemplos a serem seguidos aí por nossas discentes. Só fazendo um parênteses sobre a data de hoje, né? Esse dia 8 de março, por que o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? Tudo começou lá em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam na cidade de Nova York exigindo redução de jornada de trabalho, salários dignos, né, e direito a voto. Mas a data só veio a se consubstanciar aí enquanto 8 de março, quando, durante a guerra, em 1917, alguns anos depois, mulheres russas exigiam pão e paz. E 4 dias depois dessa greve que elas fizeram, o czar russo, à época, foi forçado a abdicar e o governo provisório concedeu o direito do voto às mulheres. Formalmente, só veio a ser reconhecido mesmo pela ONU nos anos 70, a data aí, 8 de março, enquanto Dia Internacional das Mulheres, né? E a nossa intenção é que a nossa discussão hoje não seja uma questão romântica, né? Mas hoje é um dia político, um dia da gente discutir sobre a importância das mulheres, em especial das administradoras aí na sociedade. E eu achei esse parêntese aí, essa relação com a Rússia interessante, dado o atual contexto, né? Que aí siga seu exemplo lá da época em que o povo russo reivindique aí o mundo como um todo e acabe essa situação vexatória de guerra em que nos encontramos. Não basta uma pandemia, a gente entra numa guerra. Tá? Professora Suiane, fique à vontade aí, vou deixar você capitanear aí a nossa discussão temática hoje, por motivos óbvios. Então, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Bilar. Gostaria de agradecer o convite, né, para participar dessa discussão temática de hoje. E gostaria também de agradecer, aproveitar a oportunidade, né, que nós estamos na nossa primeira atividade do projeto enquanto parceria, né? Eu estou agora como vice-coordenadora do projeto, muito feliz em participar de mais um projeto, de mais uma ação com você, né? Que tudo que você faz aí tem muito êxito, e eu também gostaria de contribuir para que, né, haja uma continuidade nos resultados positivos aí das ações voltadas para o nosso curso, certo? Eu estava aqui refletindo sobre esse dia, né, que a gente tanto vê como sendo dia de muita comercialização, né, de muita romantização, vamos dar flores para as mulheres, não vamos deixar a mulher trabalhar hoje, né? Tem muitos maridos aí que dizem, hoje você não trabalha, mas no resto do ano a gente, né, pega ali no pesado. Então, o dia de hoje é um dia para a gente refletir, né? É um dia para a gente pensar nas lutas que as mulheres têm travado desde o começo lá dos anos 1900, né? Com as lutas voltadas para melhorias de condições de trabalho, melhorias de salário, melhorias de qualidade de vida de uma maneira geral, não é isso? Então, eu agradeço a participação de Rafaela e de Leandra. E Rafaela, ela é administradora, ela é professora, né, consultora financeira e tributária,
palestrante da área de gestão empresarial, com mais de 15 anos de experiência, né, isso, Rafaela, e fundadora da consultoria NR Albuquerque. Eu vou passar um pouco aqui a palavra para você falar um pouco, né, dessa temática da gente, dos desafios, né, dos limites que a gente tem enquanto mulher, enquanto profissional, na nossa atuação. Então, eu passo para você agora um pouco, para você passar a sua experiência para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a você, Suiene, a Alexandre Bilar, um grande amigo, grande profissional. Tive o enorme prazer de conhecer ele no início da minha jornada, de fato, profissional. Né? Sou formada em administração, né? Toda a minha formação, eu escolhi a área financeira, né? Que é a área que eu gosto muito, e gestão empresarial, né? E daí eu comecei a minha vida na parte acadêmica, e conheci um grupo de administradores fantásticos. Um deles é o Alexandre Bilar, e que você falou muito bem, Suiene, que tudo que ele faz com muita propriedade. Né? Então, minha carreira começou na academia, muito jovem, e engraçado, foi um desafio bem grande para mim, porque eu tinha apenas de 25 para 26 anos e assumi uma coordenação de curso de administração, né? Há alguns anos atrás, onde eu tinha quase 3.000 alunos presenciais, né, para coordenar, e um grupo de professores de quase 50, onde todos eram, eu creio que a maioria tinha mais idade do que eu tinha na época. Então, eu era muito jovem, mas o que eu digo para todas vocês, mulheres, principalmente que estão aqui participando, vocês encarem o desafio. Né? Então, sofri um pouco, né? Algumas coisas vindo mais, porque curso de administração vem mais da parte do homem, né? Da figura da masculinidade, e veio uma pessoa jovem, mulher, para tentar transformar aquele meio ali. Então, foi um desafio, mas um desafio de crescimento. Então, vão aparecer oportunidades para todas vocês, e não tenham medo de encarar certas oportunidades que aparecem. Eu só digo, na minha trajetória, de fato, profissional, eu nunca deixei e descartei foi o conhecimento. Então, sempre, todos os convites que eu recebi de coordenação, quando eu saí da coordenação foi porque eu recebi um convite da FIEP, que na época aqui em Recife, acho que a maioria já ouviu falar na refinaria Abreu e Lima, né? Então, Suape, o famoso complexo de Suape. Então, recebi também um convite para trabalhar lá, né? Isso para ser a diretora de uma empresa, de uma fábrica, de fato multinacional, onde meu chefe ficava simplesmente em Barcelona. Então, foi outro desafio, também ainda era muito jovem, para estar na frente de uma área financeira, de uma indústria que fornecia simplesmente para a Petrobras. Então, mas o que acontece? Quando a gente aceita esses convites, a gente se sente segura porque a gente tem aquele conhecimento. Então, de toda a minha trajetória que eu quis traçar, né, dentro da CLT, que eu quis conhecer a parte acadêmica, sempre gostei da minha área empresarial. Eu acho que, assim, esse é o meu propósito, levar sucesso para as empresas, mostrar para elas que elas podem crescer. Isso é o que eu mais tenho de satisfação. E depois que eu saí da indústria, eu fui para a parte de serviços, tecnologia, que foi no centro da cidade, que é o polo tecnológico, né? O Porto Digital, que eu também tinha curiosidade de conhecer. E foi através de convite também, foi através de visibilidade. Como mulher, eu tirei uma startup, que era de um incubador da Universidade Federal de Pernambuco, que era meu chefe. Ele tirou o projeto de mestrado dele, e eu trabalhei com ele até ele conseguir vender a empresa com um aporte de capital por mais de 14 milhões. Então, hoje a empresa é um sucesso, graças a Deus, tenho contato com ele ainda. E, assim, é uma enorme satisfação. E isso foi como mulher, foi como profissional, né, na área financeira, que ainda é outro desafio, que a maioria da mesa redonda é composta por homens. Eu já participei de reuniões no início onde eu era a única diretora financeira, mulher. Entendeu? E assim, não
não se faz baixar a cabeça, não se faz nada. Agora, eu digo para todos vocês que estão aqui participando, né? E se vocês puderem também falar para os seus colegas, é a única base que eu carrego até hoje para me dar segurança é o conhecimento. O conhecimento me fez ter segurança de aceitar todos esses convites e, inclusive, agora, sim, eu tenho a minha empresa, que para mim foi o desafio maior. Passei por diversos desafios, mas ter aberto a minha empresa e estar colocando ela, de fato, para frente, atendendo, para mim é o maior desafio, e eu sou a fundadora e criadora, como mulher, estou na frente sempre, entendeu? Então, essa foi minha trajetória, de fato, profissional até hoje, e meu propósito é levar inspiração às pessoas de forma segura e com leveza. O microfone está desligado. O áudio está desligado. Ai, desculpa, gente. Vocês estão. É porque eu desliguei por conta das minhas crianças que estão aqui trabalhando remotamente. Tem duas crianças aqui loucamente correndo para lá e para cá. Então, se vocês escutarem os gritinhos, são elas, tá? Rafaela, são muitos desafios, mas esses desafios te colocaram lá para frente, não é isso? Então, que sirva de exemplo aí para muitas outras mulheres, né, nossas alunas. Enfim, só para acrescentar, em termos de informação mesmo, a título de informação para vocês, tem uma pesquisadora, eu acho que na USP, e ela constatou que empresas que investem em diversidade, né, ou seja, que há um balanceamento entre homens e mulheres, né, na organização, seja no alto escalão, enfim, em todos os postos de trabalho, elas tendem a ter 21% a mais de chance de se destacar em termos de lucratividade no mercado. Então, é um dado importante, é um dado relevante, e enquanto a gente vê que na maioria das organizações, principalmente as multinacionais, ainda tem essa situação que a Rafaela mencionou, né? Onde ela se via sozinha na mesa da diretoria. Então, a gente precisa, né, continuar levando essas reflexões, essas lutas femininas, para que a gente consiga alterar um pouco esse quadro. Porque mulheres nos postos de trabalho, de gestão principalmente, segundo esse estudo dessa pesquisadora, são responsáveis pelo progresso social. E progresso social, a gente não precisa dizer mais nada, né? A gente beneficia toda a comunidade, toda a população. E, para continuar a nossa conversa aqui, nós temos Lisandra Ferreira, que é bacharela em administração pela UFRPE, a nossa UAST, né? Atual gerente do Hotel do Sesc, lá em Triunfo, Pernambuco. Ela tem especialização em marketing, em gestão estratégica, também foi instrutora dos cursos de gestão e comércio no SENAC, né? Isso, Lisandra? E é ex-professora substituta da UAST na UFRPE. Eu vou passar um pouco a palavra para você, Lisandra, para você falar para a gente sua experiência enquanto gestora, enquanto mulher. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas. Obrigada, Bilar, pelo convite. Boa tarde, Soiane, Rafaela, todo mundo. É um prazer conversar com vocês. Então, entrei recentemente na empresa Sesc como gestora, mas já trabalhei nessa empresa por 10 anos. Eu trabalhei aqui de 2006 a 2016 e dentro da empresa eu caminhei em alguns cargos, né? E saí em 2016, saí por iniciativa minha, porque eu queria, assim como eu me dediquei durante muitos e muitos anos à vida profissional, eu quis me dedicar um pouco à minha vida pessoal e saí logo depois da minha licença maternidade, porque eu quis curtir o meu bebê em casa, o meu filhinho, e fiquei em casa um tempinho, cuidando dele. Depois trabalhei em outras empresas, como o Senac, também na UASH, voltei para a UASH, que foi uma honra muito grande para mim. Eu saí da UASH como aluna, né? Me formei na UASH e depois
entrei na UASP por um processo seletivo para ser professora substituta dos cursos de administração, e foi maravilhoso voltar para a UASP, poder contribuir como professora para uma universidade que me formou, a quem eu devo tanto. E eu tenho esse perfil de sair de um lugar e mais voltar. Eu sempre fiz isso, assim, e com o SESC foi parecido também, né? Tinha saído e recentemente recebi esse convite para voltar à instituição, agora no cargo de gestora. Eu sou triunfense e volto para contribuir para a empresa e contribuir também para a minha cidade, porque eu entendo que o SESC tem um papel muito importante numa cidade como Triunfo. É uma cidade pequena, uma cidade interiorana, então aqui se formam muitos empregos diretos, são mais de 100 empregos diretos, e muitos empregos indiretos a partir de fornecedores, né, de toda a cadeia, né, que está ali em volta de uma empresa. Então, é uma grande honra para mim voltar, né, recebi essa dádiva, esse convite recentemente. Estou aqui só há 3 meses como gestora, mas, como eu disse, eu já tenho um longo caminho com essa empresa, então já conheço bem, já trabalhei aqui durante muito tempo, então eu sei, né, dos desafios que essa empresa tem, e foi muito legal. Agora, voltar como gestora é um grande presente. Está sem áudio, Su. Antes da gente conversar com as nossas alunas, eu queria saber de vocês, assim, porque a gente é uma questão recorrente, realmente, entre colegas, né, entre pesquisas, inclusive. Se vocês já passaram ou já conheceram alguém nas organizações que sofreu algum tipo de problema, enfim, de qualquer natureza, por ser mulher, seja na ordem de ter uma diferenciação no salário, seja, enfim, né, existem vários aspectos que, por sermos mulheres, né, a gente sofre algum tipo enfim, de discriminação, digamos assim. Vocês já conheceram ou passaram por alguma situação nesse sentido, ou em outro sentido, né, de discriminação ou de assédio, enfim? Sim, já. Por ser mulher e ser jovem e assumir sempre cargos de liderança, né? Eu assumi muito nova cargos de liderança. Eu aprendi o chão de fábrica abrindo a minha empresa, mas os convites pelo qual eu recebi, né, foram todos para assumir gerência e diretoria, na verdade. E como eu era jovem, mulher, nova, então eu tinha que passar sempre, na verdade, eu sempre passei uma imagem de um pouco mais séria. Não porque a Rafaela queria ser aquela pessoa séria, mas sim pela posição e a imponência de autoridade, para que afastasse um pouco mais essa parte um pouco do assédio, que vem de qualquer jeito, não adianta. É um assédio de hoje, você está muito linda, está mais linda ainda no outro dia, e se aproxima, e você vai... Quando você é mais jovem, tem coisas que você vai levando no tato, né, ali, e você não percebe o quão isso é grave quando você chega em casa e você bota a sua cabeça no travesseiro e você pensa. Há momentos que eu pensei, pô, eu estou aqui porque eu sou jovem, mulher, ou eu estou aqui por competência? Será que é o meu rosto, alguma coisa que está me levando a estar esse cargo, ou é realmente o meu conhecimento? Então, há momentos que a gente para na nossa carreira, pelo menos eu como mulher, parei um pouco para pensar referente a isso, né? Mas erguer a cabeça e seguir em frente se você tem nas suas costas a bagagem do seu conhecimento e o resultado pelo trabalho que você faz. Então, eu aprendi muito como mulher a trabalhar sempre baseado em resultados e não por ser mulher, entendeu? Então, eu acabei que imposicionei essa imagem e fui carreira para frente e não parava de jeito nenhum.
mas é como eu digo, tudo na base do conhecimento. O conhecimento, a imposição, a fala na frente de uma mesa de reunião com homens, tudo isso com o mérito de resultado, entendeu? E não indo com o mérito de Rafaela ser nova e mulher. Mas, sim, já passei diversas perguntas. Você pretende engravidar agora? É normal isso, entendeu? Você pretende ter filhos, né? Para poder saber se você vai continuar no cargo, se vão lhe convidar. Então, isso eram perguntas, de fato, bem normais. Ah, quando era muito mais jovem, você pretende se casar? Ninguém sabia quando era mais jovem. Então, assim, são perguntas que, no momento, você acha que são simples, mas que, de fato, por trás tem toda uma bagagem, mas que você não pode, como mulher, se deixar abater. Então, eu nunca me deixei, de fato, abater sobre isso. Eu sempre carreguei a competência agarradinha, né? Agarrada assim comigo. Então, é o que eu digo para todas. Leva competência, leva conhecimento e segue. Segue. E alguém falando alguma coisa, segue. Segue. Não é porque você é mulher, porque você é bonita, porque a gente precisa ser mulher, a gente precisa se cuidar, a gente tem que ter o nosso autocuidado. Então, a gente está fazendo isso para nós mesmos. Não estamos fazendo isso para ser um rostinho bonito e ser chamado numa empresa pelo rosto, e sim pela competência. Exatamente. Lisandra, você tem algo para falar? Só complementando um pouco o que a Rafaela falou, eu acho que essa questão também de ter que se impor mais, né, de ser até tida muitas vezes como chata, né, como brava demais, mas na verdade você não seria necessário isso, mas para você se provar, para você realmente mostrar que você está falando sério, para você ser levada a sério, você tem que realmente fazer encarar esse tipo de situação, assim. Então, um cuidado, já muitas vezes assim, um cuidado no vestir, um cuidado até em como se maquiar, em como, porque já para não levar o cliente ou um colega de trabalho a pensar alguma coisa. Então, são cuidados que a gente não deveria precisar ter no ambiente de trabalho, né? Mas, infelizmente, são situações que a gente, corriqueiras, né? Que a gente realmente tem que encarar nessas situações, assim, no dia a dia do trabalho. Aí, com relação a me sentir discriminada, nem tanto, mas, assim, eu vejo uma questão muito diferente entre o homem no ambiente de trabalho e a mulher, principalmente quando eu digo a você que eu saí do trabalho porque eu quis me dedicar à maternidade. Quantos pais você vê que saem do trabalho para se dedicarem à paternidade? Então, isso é muito raro, né? A gente... É difícil conciliar, a gente tem que fazer 1001 papéis ao mesmo tempo. Mas o homem, ele consegue, muitas vezes, cargos mais altos porque ele não precisa se dedicar a muitos papéis ao mesmo tempo. Ele se dedica ali ao lado profissional e tá bom, e tá ótimo, e segue. E a gente não, a gente tem que se desdobrar. E como a Rafaela falou, a gente tem que ir buscar mais e mais conhecimento, para justamente se provar mais. A gente passa por mais testes, digamos assim. Então, a gente tem que realmente estar ali com conhecimento para mostrar assim, não, eu realmente eu tenho como bater de frente com você, porque eu também tenho o mesmo conhecimento que você tem, entendeu? Então, eu não sou bobinha, eu não estou aqui à toa, eu realmente tenho esse conhecimento. Então, a gente precisa se provar mais e mais e mais, então, por isso, a gente precisa ter esse conhecimento, estar sempre buscando mais e mais conhecimento. É focar ali nos conhecimentos, habilidades e atitudes, não é isso? Isso O velho mesmo. está. Bom, vou passar aqui a palavra para nossas alunas que têm os questionamentos a fazer para vocês. Ângela, você está online? Esse é bom. Estou sim, professora. Minha câmera está funcionando, pessoal? Tá sim, tá sim. Uma das minhas perguntas já foram sanadas divinamente bem, que era justamente essa questão do assédio sexual no ambiente de trabalho, que acabou de ser abordado agora. E outra pergunta minha era com relação à maternidade.
É comum ser levantado que, após o nascimento dos filhos, as mulheres tendem a reduzir a sua produtividade no mercado de trabalho diante das novas atribuições que são dadas. Mas a Microsoft realizou uma pesquisa com 2.000 funcionários e 500 empregadores nos Estados Unidos e foi descoberto que as mulheres elas tendem a melhorar o seu desempenho no ambiente organizacional, justamente no ambiente organizacional, né, após a maternidade, a partir do desenvolvimento da performance com relação à gestão do tempo, também do trabalho em equipe. Eu gostaria de saber de vocês, passaram pela experiência da maternidade, como se deu o pós-trabalho, se vocês perceberam essa evolução ou essa regressão que a gente está acostumado a ouvir falar? Bom, eu discordo, assim, dessa nossa fragilidade por ser mãe. Eu acho que a nossa força é ser mãe, né? Eu estou gestante de 6 meses, né? Estou gestante de 6 meses. E não pretendo parar a minha empresa porque eu estou gestante de 6 meses. Muito pelo contrário. Eu estou, de fato, frenética nesses últimos 3 meses, porque, de fato, espero que tudo ocorra bem com o parto e tal. Eu pretendo apenas, quando eu digo tirar, são 20 dias de resguardo, de fato. E quero dar continuidade, porque eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho, então eu não creio que existe, eu acho que colocaram essa palavra frágil na mulher, mas eu acho que a palavra que deveria ser colocada na mulher seria força. Porque dentro da casa, de um lar, a força vem da mulher. Dentro do trabalho também a força vem da mulher. Então a maternidade não atrapalha o business, a maternidade não atrapalha absolutamente nada. Apenas vamos dar exemplo que no início existe a parte da amamentação que vem da mulher, não tem como o homem amamentar, né? Mas, tirando isso, não impede da mãe amamentar e trabalhar. O home office provou isso, né? Eu tenho um livro que eu já li por 3 vezes, eu adoro, para todos vocês. Se chama de Sandra Scherenberg, que é do Facebook hoje. Ela é a diretora master do Facebook. É Faça Acontecer. Ela é fantástica. Ela é mãe de 2 filhos, não deixou a diretoria, compartilhou com o marido os 2 filhos, né, que ele tinha que compartilhar, e continuava a amamentação e a diretoria de uma grande empresa, que não está falando qualquer uma, o Facebook, né? E está lá até hoje, gente. E como mãe, como gestora, e como diretora, e como pessoa, mulher de força, está na frente de uma grande empresa. Então, isso não impede, não se sinta limitada. Perguntas vão vir, vocês são novos, você é Ângela nova. Eu já respondi, eu acho que na maioria das empresas, quando eu entrei muito jovem, você pretende ter filhos agora? É exatamente na entrevista que eu passei por isso, né? Então, assim, você responde a sua vontade, se você vai ter, se você não vai ter, e segue em frente, independente de amanhã você entrar na empresa e engravidar. Não é a sua competência não vem da gravidez, a sua competência vem dos seus méritos, dos seus conhecimentos. Então, nada impede. Então, assim, eu acho que, como você falou, para mim aprimora, sim, porque você tem um filho, é uma força a mais que vem. Então, eu acho que é bobagem pensar desse jeito. Sejam mães, sejam mulheres, e sejam mulheres de negócios também. 3 em 1. Gente, existe um estudo, na verdade existe mais de um estudo, eu vou até procurar, posso até mandar depois, que indica que mulheres, mães, se tornam até mais inteligentes e mais proativas depois, né, que se tornam mães. O problema da maternidade, o problema da mulher mãe, não é o fato dela ser mãe, é o fato dela não ter rede de apoio. Então, quando a mulher, né, é mãe e consegue uma rede de apoio, seja numa parceria com o marido, ali dividindo meio a meio as funções, as atividades que a maternidade demanda, ela consegue executar as atividades de antes como qualquer outra pessoa, né? Ela vai dividir as atividades. Agora, quando a atividade da maternidade sobrecarrega a mulher como um todo, né? Então aquilo ali vai impactar no avanço profissional dela, na vida profissional dela, tanto na vida social também, porque a gente precisa trabalhar, né? A mulher moderna, a mulher de hoje em dia, a maioria trabalha e não se vê não fazendo outra coisa. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estar
no mercado, a gente precisa estar atuando. A gente não se vê mais em casa, exclusivamente em casa, né? Então, isso impacta na nossa saúde mental, por exemplo. E isso vai impactar também no desenvolvimento da criança, enfim, isso gera uma série de questões mais para frente. Então, o problema da maternidade é a falta da rede de apoio. A gente precisa dessa rede de apoio. E quando a gente não tem rede de apoio, a gente precisa de quê? De políticas públicas que venham essas demandas, né, das mães, das mulheres que se tornam mães. Então, por Ô, isso, porque da nossa luta, né, da importância da nossa luta, principalmente no dia de hoje. Oi, Bilar. é só para lembrar quem não. Desculpa te interromper, Suiane. Só para quem não colocou o nome e o e-mail no chat, por favor, colocar, porque aí a gente vai mandar depois os certificados. Lembrando que a Lisandra pediu que encerrássemos por volta de 4 horas, que ela tem uma outra reunião, né? Então, ela está nessa lista. E aí ela vai falar agora, acredito eu, respondendo um pouco isso. Mas aí eu pediria a Ângela, que a Ângela fez um texto bem bonitinho ainda sobre aquela questão do assédio. E ela deu um drible ali, mas eu vi que ela não disse o textinho, não. Diga o texto, você Diga o pesquisou. texto, Ângela. Isso. Eu só queria fazer um parêntese ainda nessa questão da mulher, né? Da maternidade e o ambiente organizacional. No meu trabalho atual, eu trabalho no setor público e é numa escola, instituição. E a gestão da escola é composta por 3 mulheres, ambas mães, e realizam um trabalho, assim, excelente. Então, minha mãe, inclusive, ela é gestora também. Quando eu nasci e me criei, já conheci minha mãe no âmbito da gestão, e o fato dela ser mãe de 4 filhos, também não reduziu a questão do comprometimento com o trabalho dela e com relação também aos resultados que ela deu às instituições. O texto que eu fiz com relação ao assédio, né? Eu coloquei assim, o assédio no ambiente organizacional é um tema cada vez mais pertinente. No ano 2020, a Kikvá realizou uma entrevista de nível nacional por meio de um questionário online aplicado às mulheres. Na ocasião, foi levantado que 47% afirmaram terem sido vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. Aí eu iria perguntar se essa questão se fez presente na vivência de vocês e como vocês lidavam com essa realidade, que foi abordada de uma forma excelente, principalmente pelas entrevistadas. Eu fiquei encantada, vocês falando, eu fiquei encantada. Mas jamais se deixa bater por ser mulher, jamais deixe de fazer suas conquistas por ser mulher, muito pelo contrário, né? Cria um foco, cria o teu propósito. Quando você achar o seu propósito, a área que você quer, segue em frente. Não olha por ser mulher. Por ser mulher, se você for olhar, olha pela força que nós temos. É só isso. É isso que eu levo para mim, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E assim, depois que você incorpora, é muito difícil. Isso foi mais quando eu era jovem. Hoje em dia não tem. Meus clientes mesmos, a maioria são homens. Incrível, né? A maioria são homens, né? Ainda são homens. E eu lido com eles na parte financeira. Então, eu escolhi uma área dominada ainda pela masculinidade. Eu escolhi uma área financeira tributária. Então, para onde eu vou, tem muito mais homens do que mulheres. Mas em nenhum momento hoje eu posso dizer que eu sofro hoje algum tipo de assédio, muito pelo contrário, assim, eles me respeitam muito, sou muito... Agora, criei essa figura, né, como a Lisandra falou, um pouco de ser uma pessoa meio bronca, meio rígida, meio ríspida, mas pela área, mas assim, jamais se deixe enfraquecer referente a isso. Isso é bobagem. Hoje em dia não cola mais isso. Assim, eu mesma, né, nunca sofri assédio sexual ou moral por ser mulher, assim, nem de nenhum dos sexos, assim, de ambos os sexos. Nunca presenciei, assim, realmente uma situação, assim, muito constrangedora, agravante, mas, assim, a gente sabe que existe, sim, e como eu disse, a gente normalmente, apesar de
nunca ter sofrido, eu sempre me blindei, eu sempre me protegi para evitar esse tipo de situação, né? A gente sabe que, não, que a culpa nunca é da mulher, né? Mas já para não ter nenhum tipo de brecha para a situação, então você acaba adquirindo alguns comportamentos, né, para evitar essas situações. Agora, eu também sempre tive muitas chefes mulheres também, então também não sei se por isso eu nunca ao longo, né, dessa jornada, eu nunca passei por uma situação parecida. Joia. Temos também, continuando, Jéssica Amorim. Jéssica está por aí? Ela colocou duas perguntas aqui para vocês. Oi, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Deixa eu só desligar uma ligação aqui. Ligou bem na hora. Então, eu trouxe duas perguntas. Espero que dê tempo de fazer, elas são um pouquinho longas. Mas é mais falando um pouco sobre as características, né? Que naturalmente os homens e as mulheres eles têm características diferentes, obviamente. E aí eu estava olhando um pouco no site da Marie Claire e eles trouxeram uma matéria de que as características hoje das mulheres são características que estão sendo colocadas, né, como características essenciais, tanto para as mulheres como para os homens. Então, assim, eles destacaram algumas, deixa eu só pegar aqui, que seriam empatia, resiliência, adaptabilidade e desapego dos modelos passados e consciência coletiva. Então, eles colocaram essas habilidades como habilidades do futuro, que são de características femininas, que as mulheres geralmente têm, mas que qualquer uma pessoa hoje deveria ter essas características. Vocês concordam com isso? Ou acham que existem mais algumas outras que seriam possíveis de colocar como característica do futuro para todos, independente seja homem ou mulher, mas que são características hoje de mulheres? Bom, para mim, assim, a adaptabilidade, Jéssica, eu acho que realmente é uma característica bem feminina, porque se a gente vê ao longo dos anos, a mulher é que de fato vem se adaptando às mudanças, né? As mudanças do mercado, as mudanças de fato de uma forma globalizada. Os homens, eles sempre tiveram o posto deles lá, no pedestal, sempre foram os maiores. E a mulher, ela veio degrau por degrau, se adaptando e enfrentando desafios, de fato, que vem enfrentando até hoje. Então, acho que a adaptabilidade é realmente uma característica feminina, mas que hoje tem que estar em todos. Veio a pandemia e todo mundo teve que se adaptar. Então, independente do sexo, independente da posição, todo mundo teve que se adaptar. Então, acho que essa palavra, eu acho que é uma característica muito forte para todos. A gente está num cargo hoje, que a gente exerce uma função X, mas às vezes a gente precisa exercer um pouco mais, porque acontecem as coisas do dia a dia, e precisa dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade. Eu carrego para mim, para parte da minha carreira, características não só de adaptabilidade, porque isso aí eu tive que me adaptar a diversas áreas que eu passei, indústria, acadêmica, serviços, área têxtil, né? Mas, para mim, o que eu carrego, como eu falei desde o início, a base minha se chama segurança no conhecimento. Isso, para mim, é a base de tudo que eu construí até hoje. Você passar segurança para o seu cliente, você passar segurança para a empresa pelo qual você trabalha, você não adquire assim. Você não adquire só do mercado. Você tem que adquirir tendo conhecimento. Então, a minha segurança hoje se chama conhecimento. Né? Aí eu passo segurança. Essa, para mim, é uma característica fundamental para qualquer profissional. Ele precisa passar a segurança para o seu gestor, para o seu cliente, para seja lá quem seja a sua função e para quem você está prestando aquele serviço. A segurança no que você faz
eu acho que é fundamental para qualquer cargo e qualquer função. Jéssica, vai fazer mais alguma pergunta? Lisandra, você tem algo para falar? A característica que me veio à mente, eu acho que é a questão da proatividade, né, que é extremamente necessário e que eu acho uma característica bem feminina, né, essa questão de estar sempre se colocando e buscando, né, como a Rafaela falou, para o homem sempre teve uma situação mais confortável, as coisas chegavam para ele. Então, a mulher ela tem que ir atrás, ela tem que ir em busca, né, para tentar conquistar esse espaço. Então, a proatividade, eu acredito que seja uma característica bem feminina, mas uma questão que todos precisam realmente no ambiente de trabalho desenvolver. Certo. E a próxima pergunta seria se de fato o que é o empreendedorismo feminino. Acho que até como a Rafaela tem a própria empresa dela, né? Então, existe sim o empreendedorismo feminino? Qual é a diferença do empreendedorismo normal, digamos assim, né? Que porque qualquer pessoa pode empreender. Então, qual que é essa diferença do empreendedorismo feminino? Também teve aqui a pesquisa que eu estava pesquisando e eles disseram que 7 milhões de mulheres, elas nesse período da pandemia, saíram, né, dos seus empregos, enquanto homens foram só 5. E essa maioria, elas abriram suas próprias empresas, porque se adaptaram à questão do home office, querendo ou não, como todo mundo comentou, né, por diversas questões, e a gente conseguiu fazer tudo, querendo ou não, fica até um pouco melhor, eu diria assim, legal de você ter a sua própria empresa em casa, administrar. E aí, o que seria esse empreendedorismo feminino? O que é que difere do empreendedorismo em si? Eu vou falar uma palavra, resumir uma palavra de tudo que você falou para mim. O empreendedorismo feminino é liberdade. A mulher se sente livre. Quando eu digo liberdade, ela dentro dessa caixinha liberdade entra a sua competência, entra você criar seus horários, entra você ter a sua segurança, a sua competência, você conseguir seus clientes por mérito seu, você ter pessoas que são inspiradas em você, entendeu? Então, para mim, a palavra se resume em liberdade. Isso me deu eu empreender, abrir meu negócio num ramo altamente masculino, né? Meu ramo é altamente masculino, gente. Minha concorrência é altamente masculina. Mas, assim, hoje eu não troco nenhum empreendedorismo por CLT. Não, em hipótese alguma. Agora, o que eu digo para todos vocês, inclusive para você, Jéssica, para poder Rafaela ter aberto a empresa dela, Rafaela teve que criar um caminho, né? O que é esse caminho? Um caminho seguro de conhecimento que me fez enxergar qual o meu propósito, qual a área que eu realmente gosto, qual a área que eu tenho competência forte, qual a área que eu gero resultado, né? Onde eu gero crescimento para as pessoas e para os negócios. Então, o propósito de fato da minha empresa é criar leveza e levar resultado tanto para pessoas quanto para negócio. Agora, a palavra se chama liberdade, não existe outra coisa. E eu digo para você, o financeiro, a questão financeira é uma consequência, Jéssica. Tá? A gente fala, é importantíssimo. A gente tem o retorno, mas é a consequência, porque ela vem de forma automática. Muito bom. Lisandra? Eu acho que a mulher, né, que se coloca nessa situação de negócios, ela tem o empreendedorismo, principalmente quando se coloca nessa situação de estar buscando mais e mais conhecimento, buscando cargos altos dentro das empresas. Então, tem que realmente
correr atrás, né? Ter esse espírito de empreendedorismo mesmo, de empreender na sua própria carreira, né? A gente tem que saber, o empreendedorismo, eu acredito que ele não é só de um negócio, né? Ele é muito mais pessoal também, ele é muito mais daquilo que você se dedica a fazer, daquilo que você entende que precisa ser feito, e eu acho que ele envolve muito mais também uma questão de espírito, né? Uma questão não é só, como a Rafaela falou, dinheiro é uma consequência de qualquer questão, assim. Então, primeiro você está buscando mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas. Eu acho que hoje empreender é isso. Antigamente as pessoas empreendiam, né? Um grande empreendedor era aquela pessoa que empreendia num negócio e ficava milionário porque empreendeu naquele negócio ali. Hoje não é só uma questão de pessoal, hoje é uma questão de o que aquele negócio proporciona para as outras pessoas, qual a diferença que aquele negócio implica na vida das pessoas, o que é que para o mundo aquele negócio faz diferença. Então, eu acho que é nesse sentido realmente que a mulher, né, nesse mercado de trabalho, ela tem que se colocar e ela vem buscando essa colocação no mercado. Eu acho que é nesse sentido mesmo, sabe? De buscar fazer a diferença, de buscar ser a diferença. Se a gente for analisar, né, ao longo da história das lutas femininas, feministas, enfim, envolvendo o debate do empreendedorismo feminino, a gente vai ver que o empreendedorismo feminino nada mais é do que uma busca por uma alternativa, um caminho alternativo, né? Tipo assim, se eu não tenho a oportunidade, eu vou criar a oportunidade, sabe? Eu não tenho a oportunidade de emprego, eu vou criar a minha oportunidade de ter o meu trabalho, de desenvolver a minha arte, enfim, de desenvolver aquilo que eu tenho competência para desenvolver. Então, o empreendedorismo feminino, ele veio para isso, para tentar fortalecer, né? Ele veio, né, nesse sentido de fortalecer a igualdade entre os gêneros e também a busca pelos direitos das mulheres. Então, é mais nesse sentido de você buscar criar a oportunidade, criar a alternativa para você poder desenvolver alguma atividade produtiva, né? Seja ela no formato de empresa ou um trabalho autônomo, por exemplo. Então, é nesse sentido. Mas tudo que Elisandra e Rafaela falaram está tudo associado, né? Tudo associado a esse conceito de buscar criar o ambiente, né, favorável para que a mulher possa atuar, né? Possa exercer da melhor forma aquilo que ela pretende desenvolver. E se sentir livre, né? Como a Rafaela colocou. Exatamente. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, interrompendo vocês um pouquinho. A Lisandra, ela tinha falado que tem uma reunião às 16 horas, né, Lisandra? Então, eu acho que você já está em cima da agenda, porque são 10 para as 3. Então, assim, quando você fica à vontade aí no momento que você achar. Se você já quiser sair da reunião, a Rafaela acho que está com mais agenda, mais horário na agenda, Rafaela. Consigo responder um pouco mais as perguntas. Tem uma Ellen aí que está com a mão levantada faz tempo. Ela vai ser a próxima. Ela já é ansiosa, já estou acostumado. É aluna minha, eu dou um gelozinho nela para ela acalmar os nervos, ela é ansiosa. Ela vai ser a próxima a fazer as perguntas, mas além dela também tem a Letícia, né, que está conosco aqui. Cadê a Letícia? Isso, professor, estou esperando. Pronto, tem a Letícia também. Mas aí eu me preocupo com relação ao horário da Lisandra. Fica à vontade, viu, Lisandra? Se você não puder ficar, quando estiver bom para você diz, tá bom, vou poder sair para outra reunião, e desde já agradeço muito aí a sua disponibilidade de agenda. Vou responder só essa próxima, então, pergunta, certo? Pronto. Então, fica à vontade, Suiane. Então, a próxima a fazer as perguntas é Ellen Beatriz, que está ali com a mãozinha levantada, mas baixou agora. Ellen, fique à vontade para fazer seus questionamentos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Uma já foi metade respondida, basicamente. Que, assim, eu estava pesquisando e eu vi que em 2019 o IBGE ele divulgou alguns dados que apresentavam que as mulheres elas ocupavam 37,4% dos cargos de liderança. E nesse ano
foi apresentada uma queda em relação ao ano de 2016 a 2019. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham que seriam os fatores de impedimento para que as mulheres elas cheguem a cargos mais altos, já que no mesmo estudo foi mostrado que as mulheres têm uma presença maior na universidade, então não é falta de competência, não é falta de conhecimento, não é falta de estudo. Então, para vocês, o que seria? Olha, Peraí, deixa eu só atrapalhar um pouquinho aí. A Ellen fez um texto tão bonitinho sobre o percentual também, que ela pulou o texto que eu vi. Ellen, por gentileza, o textozinho que você falou um pouquinho antes do... Tinha uma questão aí da desigualdade, que eu achei tão interessante antes. Bom, a minha outra pergunta também era sobre o imposto rosa, né? É disso que você está falando? Isso. É assim, segundo o IBGE, em 2019, as mulheres foram remuneradas com até 77,7% do salário dos homens. Além disso, ainda há o imposto rosa, que em 2017 aumentava em até 12,3% o preço em produtos iguais, porém para mulheres. Segundo uma pesquisa realizada pelo mestrado profissional em comportamento do consumidor, em parceria com o INSELF. A carga tributária sendo mais alta para mulheres e as mesmas ganhando menos que os homens, sendo que, segundo o IBGE também, 37% das famílias elas são chefiadas por mães solo. Quais atitudes vocês acreditam que deveriam ser tomadas para redução dessa desigualdade? Então, a gente tem posições em que a gente ganha menos e ocupando as mesmas posições do que os homens, a gente ganha menos ainda e ainda paga um valor além. Perfeito. Acho que as duas perguntas se complementam e, se me permite, eu acho que a Lisandra podia responder primeiro, que aí ela já responde essa pergunta e já abre a agenda, né? Certo, obrigada. Sobre essa questão do imposto, eu acho que é bem perceptível para a gente, né, quando a gente vai fazer uma compra, né, a gente vê ali um desodorante masculino, um desodorante feminino, e como é mais caro, né? Um é rosa, o outro é azul, mas o rosa é mais caro, né? Porque se destina à mulher. Então, realmente a gente percebe essa diferença, e com relação ao que fazer, eu acho que a mulher realmente tem que buscar, como já foi falado aqui, essa questão do conhecimento e essa questão do empreendedorismo mesmo, sabe? De buscar se fortalecer, de buscar ter redes femininas também, se empoderar com outras mulheres, procurar fazer esse tipo de rede para poder conseguir driblar essas situações. Porque a gente sabe que, como já foi falado, se tem um homem e uma mulher disputando uma vaga de emprego, muitas vezes a mulher ela vai ser ali na entrevista de emprego perguntada: como é que você pretende casar? E você pretende ter filhos? E quantos filhos você tem? E quando você está trabalhando, com quem o seu filho fica? Né? Normalmente não se pergunta ao homem esse tipo de coisa. Então, buscar realmente driblar essas situações mesmo. E acho que a primeira pergunta era acho que com relação ao que dificulta, né, essas questões. Acho que Suiane que falou muito sobre a rede de apoio, porque sem rede de apoio é impossível uma mulher que quer ter uma vida profissional também linkada ao seu trabalho, à sua vida pessoal, aos filhos e tudo mais, você sozinha você não consegue. Então, é importante, sim, ter uma rede de apoio, é importante saber com quem você se relaciona, se essa pessoa tem os mesmos sonhos e os mesmos planos que você, se ela te apoia. Então, é importante muito essa questão do apoio familiar e do apoio das pessoas que estão à nossa volta. Então, eu vou aproveitar, gente, e vou me despedir, certo? Que eu estou entrando agora numa reunião. Então, eu tinha avisado realmente a Bilar que eu só conseguia ficar com vocês até 16 horas. Então, obrigada pela participação aí, pelo convite. Bilar precisando, só chamar, viu? Obrigada, Lisandra. Por nada. Tchau. Obrigada, Suiane. Tchau, Rafaela. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.
Bom, Ellen, no meu caso, o que eu levo até hoje para mim é o seguinte: mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade forte. Eu levo para mim assim, eu nunca, de fato, eu sofri, a pessoa Rafaela sofreu mediante não ocupar cargos. Veja, eu já nova, tinha acabado de terminar meu mestrado e fui convidada para ser coordenadora de curso com mais de 3.000 alunos, basicamente. E não comecei com um cargo técnico. Eu comecei com um cargo de coordenação e diversos professores altamente experientes, homens, muitos deles homens, mais velhos, né, na época, e fui convidada, né? E quando eu fui convidada para parte de SWAP, para ocupar um cargo de diretoria financeira, meu chefe ficava em Barcelona e Rafaela aqui sozinha. Então, assim, é a mentalidade que você carrega junto com você, eu acho que é muito importante. Quando você carrega que você é capaz, que você tem competência, é muito difícil vir algum tipo de barreira que lhe faça você não concluir a sua jornada. Então, eu acho que falta um pouco de força mental, porque às vezes as mulheres elas são um pouco frágeis naquela palavra dependência, né? A mulher sempre foi muito, eu acho, refém da masculinidade na palavra dependência. Desde de casamento, antigamente as mulheres ficavam casadas, aceitavam ser traídas, entre outras situações, porque dependiam do homem, basicamente, eu creio que não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Então, quando você cria essa maturidade dentro de você, que você se casa com você primeiro, para depois vir as demais coisas a você conquistar, então, isso para mim é a mentalidade da força da mulher. Então, hoje eu não sofri isso, eu não tenho essa experiência de dizer o que falta. Para mim, o que falta para as mulheres chegarem lá em cima é a mentalidade, é a imposição. O homem falar e não abaixar a cabeça. O homem falar que é preto e você tem a sua opinião, com o seu conhecimento, aqui dizendo que é branco, vai até o fim e defende que é branco. Não precisa porque o homem disse que é preto que está certo. Então, vai até o fim. Eu acho que está faltando um pouco dessa força, dessa firmeza da mulher e ir até o fim, entendeu? Eu acho que quando a mulher vai até o fim, pode ver que os cargos dela não deixam a desejar. Entra em diretoria, entra em presidência de empresa, não faz a menor diferença. Esse reconhecimento. Eu acho que eu só uma dúvida, Suiane. Eu acho que a Leiliane não está conosco, não é que ela tinha mandado um. Tá não, né? Que não, só Letícia. Pronto, que ela tinha passado uma mensagem que ia ao banco resolver um problema e aí não vai poder comparecer. Mas aí e ela não mudou os questionamentos, né? Porque a gente poderia fazê-los, mas... Foi, ela ficou com um problema aí, foi ao banco, etc, enfim. Aí pode ficar à vontade aí, que eu acho que é a última pergunta, viu, Rafaela? As últimas perguntas com a Letícia. Boa tarde. Minhas perguntas, né, já foram bastante comentadas, mas eu queria deixar aqui uma situação que aconteceu em relação à maternidade, primeiramente, né, que em um local de trabalho, onde eu trabalhava, a funcionária engravidou, e aí ela teve direito à sua licença maternidade, ficou em casa, e quando ela retornou, tem uma lei que acoberta a mulher que quer continuar amamentando. Então, ela tem direito a amamentar seu bebê, tem um horário. No local de trabalho também, ela pode, assim, por lei, deveria existir um lugar exclusivo para que ela possa fazer isso. E, assim, eu observei que ela teve muitos desafios, né? Justamente, eu fiquei, assim, impressionada porque o local de trabalho era chefiado por mulheres e, mesmo assim, existia aquele julgamento por ela querer amamentar o seu bebê e ela ter esse direito. Então, eu acredito que se ela não fosse uma funcionária concursada, se ela fosse uma funcionária contratada, talvez ela tivesse até ter sido demitida, porque realmente ela enfrentou muita coisa para
exercer esse direito que era dela. Mas, em relação à pergunta, no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, né, foi constatado que a mulher ela ganha 30% a menos que o homem, mesmo desempenhando as mesmas funções e os mesmos cargos. Então, eu queria saber se, Rafaela, em seus cargos, que você já teve, você já fez parte dessa estatística. E não tinha, só interrompendo mais uma vez, não tinha uma FIA aí na sua pergunta também, Tem né? sim, também, professor. Vamos lá, pesquisou. Que é a fundação do Instituto de Administração, né? Que no seu artigo de liderança feminina nas empresas, né, importância de desafios, foi constatado que a quantidade de mulheres que ocupam cargos de administradoras de empresas gestoras é 4 vezes menor que o dos homens, né? Mesmo sendo constatado isso que Jéssica já falou, que a mulher tem tendência à cooperação, maior flexibilização, empatia, e isso ajuda no desempenho da empresa, ainda é uma realidade que mulheres elas não têm tanta credibilidade ainda para ocupar cargos assim, de nível mais alto. Bom, respondendo à primeira pergunta, eu nunca sofri em termos de salário. Muito pelo contrário. Eu sempre fui muito bem reconhecida, justamente por mostrar resultado. Então, eu não sofri por salário. Então, acho que é por isso que pela minha experiência, eu bato muito na tecla da competência. Se você tem competência e entrega, é impossível você ser, de fato, muito diminuída. Eu nunca sofri isso em nenhum cargo de diretoria e tinha outros diretores. E por eu ser da parte financeira administrativa, não tinha nem como me esconderem, porque eu sabia de todo o financeiro da empresa. Então, se alguém ganhasse mais, muito mais, etc., bonificação, eu ia saber, a não ser que o diretor, o dono da empresa, tirasse do seu próprio bolso o pessoal e desse, mas fora isso, então, de fato, eu nunca sofri com isso. Referente a salário, referente à parte de gratificação, não. Respondendo à sua segunda pergunta, eu acho que até tá bem atual. Vocês, mulheres, eu acho que é mais antenada, vocês devem estar vendo a quantidade de coisas postadas no Instagram sobre a importância da imagem. Eu creio que vocês, com certeza, veem muito isso na internet, principalmente no Instagram. A importância da imagem, a importância do empoderamento. E eu creio que isso faz com que a mulher se diminua hoje ainda dentro dos cargos de alto escalão. Eu acho que, assim, quando chega numa parte de receber um convite, às vezes a mulher mesmo se autodiminui. Eu acho que ela mesma, quando não incorpora essa mentalidade que eu posso, e eu sou igual em termos profissionais do que o homem, por que não aceitar e receber de forma igual, né? Mas, às vezes, eu acho que a mulher, quando chega nessa parte, eu já li também algumas reportagens, que ela dá um freio, porque ela pensa, e se meu filho adoecer? Ela que incorpora essa fraqueza. Então, acho que está na hora da gente mudar, virar essa chave, e a gente não olhar um pouco isso. A mulher, muitas vezes, ela não quer aceitar, porque ela acha que, por ter filhos, vai ter uma demanda maior. Se meu filho adoecer, é a mãe que tem que ir. Se acontecer algo na escola, é a mãe que tem que resolver. Se acontecer algo em casa, é a mãe que tem que resolver. Então, acho que ela tem que separar muito 3 papéis: mulher, esposa e mãe. Então, quando você consegue separar esses 3 papéis, não tem por que você se diminuir e não aceitar. Eu acho que está faltando um pouco desse tato aí de nós mulheres para alcançarmos. Então, assim, eu nunca sofria, tanto que eu recebi convites para assumir cargos de diretoria. Então, referente a isso, eu acho que é devido à imposição, à imagem que você passa, à segurança que você passa para quem está lhe contratando. Então, se você tiver isso e tiver segurança no que você está dando resultado para a empresa, é impossível, porque seja homem ou seja mulher, gente, empresa privada, o que eles querem é resultado, não tem outra palavra. Pronto, muito obrigada, né, pelas palavras também de empoderamento. A gente consegue ver bastante isso em você. Então, muito obrigada. Bom, eu acho que a gente encerrou, né, Bilar?
Acho que as perguntas de Letícia eram as últimas do nosso grupo aqui de perguntas dos discentes. Eu vou passar a palavra para você, Bilar. Bom, primeiro eu quero agradecer muitíssimo a Rafaela, prontamente se dispôs a participar desse momento tão importante. Agradecer a professora Suiane, né, que conduziu aí, mediou tão bem aí essa discussão. Agradecer a Lisandra, mandei também uma mensagem para ela por WhatsApp, dizendo a importância aí dela ter participado, porque essas mulheres empoderadas aí servem de exemplo para as nossas discentes, né? Eu quero ver muitas Rafaelas e muitas Lisandras aqui no curso de administração. E agradecer às meninas aí que fizeram boas perguntas. Eu pedi a elas que fizessem um embasamento na pergunta, né? Pesquisando, etc. Por isso que eu apertei um pouquinho aí para elas buscarem aí, que elas pesquisaram para fazer a pergunta. E é importante, né? Porque a gente, quando fala algo através de alguma pesquisa, alguma referência, é algo embasado, né? Então, agradecer muito a oportunidade, dizer que depois esse vídeo vai estar à disposição no nosso canal do YouTube, para quem não pôde, por alguma circunstância, ver agora, vai poder depois acompanhar, etc. Né? E passo aí a palavra para a Suiane, e muito obrigado. Bom, gente, obrigada por terem participado. Agradeço aqui as perguntas muito bem formuladas. As respostas, né, de Rafaela e de Lisandra, muito obrigada por essa contribuição, né, para o desenvolvimento dos nossos alunos, né, e me coloco aqui à disposição como professora e eventual coordenadora do curso de administração para eventuais parcerias, enfim, os alunos já sabem, né, onde me encontrar, estou aqui disponível para quaisquer dúvidas, certo? Semana que vem a gente se encontra presencialmente, a partir do dia 14. É isso, gente. Muito obrigada. Estou um pouco rouca aqui, porque eu estou gripada. Estamos todos gripados em casa, Bilar. Cuidado aí com essa gripe aí, nesse processo de retomada. Rafaela, fica à vontade para fazer suas considerações finais, que a gente acabou passando. Fique à vontade para deixar sua mensagem final para todos nós. Bom, queria agradecer primeiramente a todos. Né? As perguntas foram bem pertinentes. Né? Letícia colocou bem, eu coloco bem o empoderamento, que é a segurança que faz a gente seguir em frente, a segurança de ser mulher, a segurança de ser mãe, a segurança de ser profissional. Então, não baixem a cabeça, não é para receber menos, não é para ser questionada de forma duvidosa, se imponham, né? Criem a imagem de vocês, encontrem o seu propósito. E no que precisarem, eu vou estar sempre à disposição, professor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Muito bom, né? Falar de aula é mágico. Bom, com isso a gente encerra essa live, né, professora Suiane? E, desde já, que essa liderança feminina, ela se propague, né, porque nós precisamos, nós vemos pouco, fazemos parte de uma instituição aqui, a UAST, ela tem como diretora a professora Ellen Viegas, manda até um abraço para ela, que é, né, nossa atual diretora, a anterior também foi uma diretora, então a nossa instituição, ela tem essa sorte de ter mulheres aí comandando aí historicamente, né, isso é indispensável, é necessário isso, para que a gente, né, consiga evoluir enquanto sociedade. A gente precisa acabar com essas desigualdades, acabar com o machismo, acabar com violência, enfim. A gente precisa evoluir de fato. Tá? E momentos como esse são indispensáveis nesse sentido para fazer os nossos discentes e as nossas discentes entenderem isso. E foi um prazer poder compartilhar esse momento com todos vocês. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Que é aquele grupo carboxila, né?